Beleza? Professor Michael de Física. É, a gente falou aí, né, da questão aristotélica, da parte como que funcionava, né? A gente está estudando, começando a estudar essa parte aí cosmológica, e aí a gente viu a aristotélica, e agora a gente vai ver como é que funcionava a cosmologia na Idade Média, lá a cosmologia medieval. É uma aula teórica também para trazer para vocês como que funcionava a ideia de universo em diversas épocas, né? Eu trouxe para vocês a aristotélica, trouxe o geocentrismo, o heliocentrismo, e são ideias que perpetuaram durante muito tempo, né? Na sociedade. Era isso que se ensinava e era isso que se acreditava cientificamente. Como a gente tem hoje as bases melhores, a gente consegue, através até de satélites e de telescópios, a gente consegue ter uma observação melhor. Naquela época não, né? Era só olho nu, né? E com outras técnicas arcaicas, tá? Então vamos lá. Idade Média e sua cosmologia. A ciência alexandrina possui uma sistemática provavelmente familiar aos pesquisadores do século XX ou século XXI. O século XXI é o nosso, tá? De 2000 para cá. 2001. Considerando-se, por exemplo, o problema da medida do raio da Terra, utilizando sua sombra na Lua e um eclipse lunar total. Podemos acompanhar a lógica desenvolvida por Aristarco, interligando a observação experimental às grandezas físicas que por ela indeferida, tá? O mesmo não pode ser dito a respeito da lógica que haja ciência na Idade Média. Esse período que surge na esteira do declínio do Império Romano assim, a gente teve ali a ascensão do Império Romano, que para vocês entenderem um pouquinho era a época de Cristo, né? Mais ou menos 2020 anos atrás. E ali quem dominava o mundo era o Império Romano, né? Lá atrás já o Império Mundial era o grego, depois Egito, né? Egito e depois o grego. E aí foi o Império Romano. E aí o Império Romano caiu, tá? Então assim, encontramos no pensamento medieval uma idade intelectual de mais difícil penetração ao espírito do nosso tempo do que as conquistas astronômicas helenísticas, mesmo face a problemas astronômicos elementares como a redondeza da Terra. Então, assim, a Idade Média, ela realmente é a Idade Média, né? Quando a gente chega ali na metade, da quantidade de séculos que a gente tem hoje, que foi uma época muito ruim, né? O mundo era sombrio, era a famosa idade das trevas, né? O mundo era muito sombrio, a média de vida de um ser humano era de 30 anos, de um ser humano homem. Então você imagina, o ser humano homem vivia no máximo até 30 anos, devido à matança, às doenças. Então realmente foi uma época, né? Uma grande época onde os homens eles se fortaleceram, né? Mas não tinha muita expectativa de vida. Então, assim, como o Império Romano trouxe o cristianismo para a sociedade, e o cristianismo tem toda aquela convicção de céu, aquela coisa toda e tal. A Idade Média eram pessoas, os líderes da Idade Média iam contra, tanto é que o Império caiu, o Império Romano, então eles já começavam até a duvidar da redondeza da Terra, né? Já que, né, eles iam contra os conceitos romanos. Em um primeiro encontro, o estudioso contemporâneo esbarra em uma síntese que lhe é diversa, com várias linhas de raciocínio que lhe parecem por vezes tortuosas e quiméreas. Quiméria significa misturada, né? Em particular, nos surpreende a interpretação da natureza desses períodos, efetuada
a partir principalmente das escrituras bíblicas, tornando fundamental básico do conhecimento humano. Então eles tinham, né, a Bíblia como base, até porque a Bíblia começou a ser criada ali, naquela época do Império Romano. A forma da Terra, que a ciência Alexandria sabia ser esférica, volta durante parte da Idade Média a ser considerada plana. Então assim, já se sabia, né, que pelo reflexo da Terra na Lua, na época da Idade Romana, que a Terra já era redonda. Só que começaram a tentar modificar um pouco isso. Acho que muito politicamente, né? Para você ter uma ideia diferente do império que dominava e que estava caindo e que caiu depois. Então começaram a considerar a Terra plana, né? Até voltaram com esse assunto recentemente. Mas isso não tem como se discutir. A Terra não é plana, tá, gente? Então vamos lá. A própria existência de céus abaixo da Terra tornou-se inconcebível ao espírito desta época. O presente texto visa mais ilustrar do que detalhar o traçado dos singulares caminhos da cosmologia medieval, sem pretender fazer jus à riqueza e complexidade da visão do cosmos deste período. E aí eu trouxe, entendeu? Aqui como que era o universo medieval. Olha só, galera. Então você tinha Jerusalém, aí você tinha... Jerusalém era a terra sagrada na época, né? Aí você tem o inferno, aí você tem o hemisfério da terra, aí você tem a água, né? Aí subindo você tem o paraíso terrestre, tá? Então, ó, aí o purgatório, tá bom? E acima do paraíso terrestre você tem o paraíso dos deuses, tá? Então era assim que funcionava, bem surreal, né? Mas pregavam-se isso. Hemisfério de terra era onde viviam, tá? Então eles achavam que a terra cercada de água, né? E abaixo da terra tinha o inferno. E o envolto era a terra sagrada, junto com o ar e o purgatório. Tá bom? E acima disso tudo, né? Aí tinha os planetas aqui e tal. Acima disso tudo era o paraíso dos deuses. Então eram 2 paraísos. Beleza? Então é isso aí. Trechinho lá que tá falando disso é uma página e meia. 279, 278. 278 e 279. Séries Brasil, o livro de vocês. Valeu? Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Eu fui. Valeu, galera.